também. E este amor tão grande eleva-me a amar a ti. Tu és tremendo. Senhor nosso Deus, te agradecemos por mais uma manhã e pela sua graça, pela sua misericórdia podemos estar na tua casa. Pedimos-te, Senhor, que abençoes o culto desta manhã, que seja agradável, Senhor. Pedimos-te, Senhor, que cada uma das pessoas e das famílias que adentraram a este templo sejam abençoadas pelo Senhor. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Receba a nossa gratidão e neste primeiro dia da semana queremos consagrá-la ao Senhor e te pedir, ó Pai, se conosco, nos sustente e nos abençoe. A nossa oração, e nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Bom dia, irmãos. Dando continuidade ao nosso culto de adoração ao Senhor nessa manhã, nós vamos estar lendo a nossa Bíblia no livro de 2 Timóteo, capítulo 2. Talvez não dê para ler, né? Muito fácil ali no Data Show por causa do horário, mas os irmãos têm aí as suas Bíblias e nós vamos estar fazendo uma leitura responsiva. 2 Timóteo capítulo 2, nós vamos ler do verso 14 ao 21. Fala sobre a conduta a seguir com aqueles que se afastam da sã doutrina e da pureza cristã. Todos acharam? Amém? Traze todas estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. Vamos ler novamente o verso 21. E gostaria que após essa leitura, o irmão Kellison, é isso? Estivesse aqui ao microfone orando, pedindo a Deus que nós realmente sejamos vasos dispostos, né? A ser trabalhados, a ser usados pelo Senhor. Vamos todos juntos? De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Oremos. Santo e eterno Deus, obrigado, meu Pai, por estarmos na sua casa, Senhor Deus, para louvar o seu nome, para engrandecer o seu nome e para dizer que tu és o Deus da nossa vida, Pai. Entregamos, Senhor Deus, a nossa vida em suas mãos.
Entregamos, Senhor, a nossa família em suas mãos, Senhor Deus. Que o Senhor venha cuidar, Senhor Deus, de cada um de nós, Pai. Que nós possamos, Senhor Deus, ser vaso nas suas mãos. Que nós possamos, Senhor Deus, sempre fazer a sua vontade, Pai. Nós não estamos aqui, Senhor Deus, para agradar homens, mas sim para agradar o Senhor, Pai. Nós estamos aqui, Senhor Deus, para fazer a vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu entrego esse culto em suas mãos. Eu entrego, Senhor Deus, o pastor Levi em suas mãos, Pai. Que ele possa ser um canal de bênção, dependido do Senhor, para, Senhor Deus, trazer a sua mensagem, para trazer a sua palavra, Pai. Cuida, Senhor Deus, da nossa igreja, Senhor Deus. Cuida, Senhor Deus, da nossa cidade. Cuida, Pai, dos nossos jovens, Senhor Deus, que está perdido, Senhor Deus, nas drogas, na prostituição, na bebedeira, Senhor Deus. Senhor Deus, venha, Senhor Deus, curar essas pessoas, Senhor Deus. E que o Senhor venha nos dar sabedoria, Pai. Que nós possamos, Senhor Deus, levar a sua palavra, Senhor Deus, àqueles que ainda não conhecem a palavra do Senhor, Pai. Que nós possamos, Senhor Deus, sim, ser, Senhor Deus, homem perfeito, Senhor Deus, aos seus olhos, Senhor Deus. Íntegro, Senhor Deus, aos seus olhos, Senhor Deus. Que nós possamos, Senhor Deus, sempre fazer a sua vontade, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te entrego tudo em suas mãos, Pai. Que seja feita a vontade do Senhor, Pai. Que seja feito, Senhor Deus, a obra do Senhor, Pai. Porque nós sabemos, Senhor Deus, que tudo aqui é passageiro. Mas nós estamos aqui, Senhor Deus, para fazer simplesmente a sua vontade. Em nome de Jesus, Pai, eu oro e te agradeço por tudo. Amém. Nós vamos estar cantando o hino do HCC, número 193, que vai estar ali no Data Show. Espero que os irmãos consigam, visualizar bem, pelo horário. E na última estrofe nós vamos ficar de pé. Irmãos, eu gostaria de ver o semblante dos irmãos com alegria. Quantas pessoas não puderam estar aqui hoje? Quantas pessoas? Eu mesma quase não pude vir. 3 horas da manhã eu estava quase baixando do hospital. E agora eu posso estar aqui, louvado seja Deus. Então que nós possamos cantar este hino que fala que nós somos salvos, nós somos o que somos pela graça do Senhor que nos sustenta. Então vamos cantar com alegria e na última estrofe nós vamos ficar de pé. Te
e porque entendemos que somos salvos, resgatados, remidos pela graça de Jesus. Obrigado, Deus Santo, porque o Senhor mandou Jesus. Obrigado porque Jesus veio, sofreu, foi humilhado, mas Ele não desistiu da missão dEle. Ele está contigo agora, Pai, zelando por nós, cuidando de nós, para que nós possamos um dia estar contigo na glória. Obrigado, Deus Santo, por cada vida em especial que chegou até aqui. Continue falando conosco e aceita o nosso culto, a nossa adoração ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. O irmão Anderson estará agora assumindo aqui para estar conduzindo o momento de louvor, apresentação de visitantes, entrega de dízimos e os nossos anúncios que serão feitos ainda por aqui, né? Em breve o nosso boletim estará sendo entregue a todos os irmãos. Bom dia, irmãos. Bom dia, igreja. É muito bom estar junto de vocês. Adorar a Deus junto com a igreja, isso nos traz uma alegria muito grande. Eu fico muito feliz em ver a igreja presente nesse dia tão especial, né, irmãos? Nós separamos o domingo para nos envolvermos ainda mais com o nosso Senhor. E nesse momento de louvor e adoração ao nosso Senhor Deus, eu quero conhecer os irmãos que nos visitam. Se há algum visitante aqui, eu queria pedir aos irmãos que dessem um tchau. Tem algum visitante? Dê um tchauzinho assim. Alguém que nos visita? Tem alguém presente? Aí você pode ver. Não, todos são membros. Tem alguém que está com vergonha de levantar a mão? Você que é membro da igreja que está perto, então se achegue a esses irmãos. Eu quero pedir toda a igreja então que fique de pé nesse momento. Nós vamos cantar, irmãos, um cântico que fala sobre consagração. Você tem o desejo de consagrar a sua vida ao Senhor? Porque às vezes a gente vive tanto na correria, irmãos, que esquecemos de consagrar a nossa vida a Deus. Nós nos dedicamos tanto ao nosso emprego, tanto à nossa casa, não é verdade, irmãos? Tanto às nossas finanças. Será que dedicamos também tanto o nosso tempo ao Senhor? Consagre ao Senhor neste momento. Consagre a Deus, consagre a Ele, louvando e adorando nesta manhã. Em nome de Jesus eu te convido à adoração. Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou. Você vai agora olhar para o lado e dar um abraço ao irmão que está próximo de você. Se você puder fazer isso, lindo, irmãos. Mas você vai fazer melhor ainda. Você vai sair do seu lugar e abraçar o maior número que você puder fazer. Isso, é isso mesmo. Sai do lugar, faça a diferença com um simples abraço. Faça a diferença. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser. Cante mais uma vez. Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou, de gratos louvores transborda o meu coração.
minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Então louve o nome dele. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei, Senhor, Cantarei e contarei as tuas obras em nossas vidas, porque as tuas mãos nos guiaram. pois por tuas mãos foram criadas Terra, céu e mar, tudo foi criado por ti, de Senhor. todo ser que nele há. Toda a terra Celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus criador. toda a terra cante e adore o Senhor. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus criador. Então cante comigo assim. Cante, cante, cante. A glória, adore o Senhor. A força. A força e o poder ao Rei Jesus e o louvor A quem? ao Rei. E quem é o nosso rei? Quem é o nosso rei? Jesus Cristo é o nosso rei. A Ele a honra. A Ele a glória. A Ele está toda a força. Nele está o poder. Nele está o poder que nos livra do pecado, da morte. É todo dele, é dado a Ele. Louvado seja o seu nome, Senhor. Ao Rei Jesus. E nós precisamos entender isso, irmãos, que a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, e nele está todo o poder. E a nossa vida, irmãos, está na mão desse Deus, que é todo poderoso, o único digno de receber a glória dada, a glória oferecida, a glória louvada e cantada como está sendo hoje. A Jesus nós devemos, irmãos, todo louvor e adoração. Se prostramos diante dele, diante da sua majestade. Deus, nós te adoramos, porque o Senhor se faz presente no meio do seu povo. Quero convidar a igreja que se assente neste momento. Eu queria passar a palavra ao pastor para fazer um momento ofertório. Nós vamos cantar mais um cântico, mas queria passar a palavra ao pastor, até porque ele tem as palavras para a igreja. Meus irmãos, mais uma vez, um bom dia para todos os irmãos. É uma alegria grande poder estarmos aqui reunidos para bendizermos, para louvarmos o nome do Senhor, porque Ele é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. Ontem nós estivemos reunidos com a equipe de gestão de projetos, desenvolvendo, dando continuidade aos projetos que a própria igreja encaminhou a partir daquele culto onde tivemos a nossa reunião. Tivemos um resultado muito positivo, muito positivo.
E depois da reunião, naquele bate-papo amigo com os irmãos, Gilmar levantou a questão que ecoava em meu coração. Os irmãos sabem muito bem qual é. Todo projeto, irmãos, tem custos. Por que a gente dizima? Por que a gente oferta? Para cumprir a responsabilidade de cada um de nós, os cristãos, de sustentarmos a obra do Senhor. Essa é a igreja que a gente frequenta, que a gente recebe a palavra, que a gente usufrui de todos os benefícios que a gente, como igreja, possui aqui. Não só da estrutura física, mas também dos cuidados pastorais e espirituais. É justo que, se você faz parte da membresia dessa igreja, você nos ajude, criando e gerando no seu coração a responsabilidade de contribuir, de dizimar. Já quero chamar os irmãos que irão participar deste momento, para que nós possamos ir avante. Temos muitos projetos, irmãos, mas que dependem de custos, dependem de financiamento de nós como membros dessa igreja. Então, este momento é um momento que nós devemos nos alegrar, nos regozijar de podermos participar da obra que Deus tem realizado aqui na Jardim do Senhor. Tem coisas que têm acontecido na nossa igreja, na obra missionária, que não vêm à superfície para os irmãos. Mas, por exemplo, meu irmão Max, recebemos um pedido da nossa junta de missões de uma tribo indígena, que onde está sediada, onde eles habitam, não tem água. E recebemos um pedido da junta a fim de que nossa igreja patrocinasse a construção de um poço artesiano, que na visão do irmão é algo fácil, porque o irmão está na cidade. Agora imagine no meio da Amazônia isso. Então, hoje, aquele povo desfruta de água. Sabe por quê? Porque você contribuiu e a nossa igreja pôde patrocinar o poço artesiano na tribo Ticuna. Você está entendendo onde a nossa igreja chega? Como Deus tem nos ajudado, nos abençoado, irmãos. Nós temos ultrapassado as fronteiras de São Fidélis, do Rio de Janeiro, do Brasil, e através da Junta de Missões Mundiais do mundo, com a nossa contribuição. Então eu gostaria de incentivar você a contribuir, a ajudar, a participar deste momento. Porque, meus irmãos, não tem como colocar o ar-condicionado, como fazer as melhorias estruturais, que é projeto que os irmãos mesmos pediram, se nós não tivermos condições financeiras para tal. Portanto, esse é um momento que você que ama essa igreja, que você que vê tudo que a gente tem feito aqui nesses 5 anos, irmãos. Eu listei lá em casa tudo que a gente fez aqui nesses 5 anos. Os nossos investimentos, irmãos, eles estão ultrapassando em muito, já cerca de R$1 milhão. É porque os irmãos não têm ideia. Os que estão acompanhando, que são mais metódicos, sabem das nossas empreitadas para o piso, para o ar, para o terreno, para a Kombi, fora os investimentos espirituais, que são os maiores. Então ajude a gente a avançar, porque precisamos realmente continuar a obra do Senhor. Sendo assim, todos aqueles que desejarem, membros de nossa igreja que nos visitam, contribuir com esse momento, entregando sua oferta, seu dízimo. Esse é o momento de fazermos isso. Vamos cantar com o Ministério de Louvor e vamos entregar os nossos dízimos, as nossas ofertas. De pé a gente oferta melhor, irmãos. Vamos ofertar não só o nosso dinheiro, mas também o nosso louvor e a nossa adoração a Jesus, amém? E melhor, né? Ofertar a nossa vida. Como eu disse, nos consagramos e agora nos ofertamos diante do Senhor.
Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. Você pode acompanhar nas palmas? As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios, com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, te adorar. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, porque estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. estamos aqui, irmão, na presença de Deus, para adorá-lo. E adoramos mais uma vez com o nosso dízimo e oferta a Deus. Oremos, feche seus olhos. Grandioso Deus, muito obrigado pela oportunidade que Tu nos deste, Senhor, de poder ofertar na Tua casa. Fazemos isso com um coração grato, porque reconhecemos que tudo que temos foram bênçãos que o Senhor tem nos concedido. E o que fazemos, Pai, não é nada mais, nada menos do que, Senhor Deus, o reconhecimento que nós temos pelo Senhor, que já nos deu tudo o que nós precisamos para vivermos nesta terra. E agora nós obedecemos a Tua palavra, devolvendo aquilo que nem nosso é, mas do Senhor. Obrigado por abrir a nossa mente e colocando racionalidade para entender que esse momento é espiritual e é especial também para os nossos corações, porque trará grandes benefícios para a igreja, o qual nós mesmos cultuamos o Senhor, Pai. Então precisamos entender o Teu propósito a respeito das nossas atitudes, mediante a toda a área da igreja, principalmente os dízimos e as ofertas da casa do Senhor. Obrigado por nos fazer felizes pela Tua presença em nosso meio. Essa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, não quero me alongar porque já está na hora de passar a palavra ao pregador, ao pastor. Não vamos cantar o hino de missões, mas estarei só fazendo aqui um anúncio, porque é de missões e preciso passar para os irmãos. Isso aqui não tem como deixar para trás. Então queria já anunciar aqui aos irmãos que logo após o culto teremos o doce, né, missionário das mensageiras. Estão vendendo doce. Ninguém me passa preço, eles só falam que está vendendo, mas tem que passar preço, irmãos. O pessoal aí, mas eu sei que o pessoal aqui vem tudo com dinheiro mesmo, graças a Deus. Então teremos o doce das nossas mensageiras, que estará ali nos abençoando após o culto da manhã. E o Lava Jato também está funcionando, Neto. Está funcionando, está tudo ok lá. Pegaram minha chave já, sem eu perceber. Eles pegam no bolso da gente. E eles já estão trabalhando, irmãos, já estão investindo já na obra missionária, lavando o carro. Então você que veio para cá, estou sem dinheiro hoje, irmãos, lave, ele anota ali, depois a gente cobra, os juros é muito pequeno. Mas abençoe missões, abençoe missões. Tem gente com carro, né, um Fusca branco, está lá amarelo da roça, mas não lava, irmãos, lava lá, rapaz. Abençoe a igreja, abençoe missões. Nós temos os alvos da classe. Eu vou falar um pouquinho corrido mesmo, os alvos da classe. E jovens e adolescentes, alvos da classe para missões. Jovem e adolescente, R$3.000. Tem que trabalhar, irmãos. Casais, R$6.000. Bem feito, Carlinhos. R$6.000, tem que trabalhar. Vamos ralar, irmão, que eu também estou nesse negócio. Senhoras, R$6.000. Tadinho das senhoras aí, né? Mas R$6.000, vamos ralar, irmão, vamos trabalhar que dá. Crianças, R$500. Então os líderes aí tem que estar ligados aí para poder trabalhar. Homens, R$3.000, tá? Aqui é classe, tá, irmãos? É classe, né? Casais, senhoras, crianças, homens, jovens e adolescentes, tá? Então vamos nos empenhar. Maiores informações já vão chegar aos irmãos pelos líderes, tá? Os líderes da classe vai estar dando maiores informações. E cada classe terá um envelope para cada classe. E cada classe terá um representante, tá? Esse representante estará fazendo, então, essa é a recolha lá do dinheiro, da oferta dos irmãos para missões, para assim nós fazermos o fechamento desse mês. Louvado seja o nome do Senhor. A MCA também, irmãos, pede para terça-feira, a mensageira e a MCA vão se juntar, tá bom? Elas vão se juntar porque haverá uma reunião e as mensageiras precisam estar juntas na terça-feira. E aqui também tem um convite, irmãos, da Assembleia da Associação. Esse convite é para o dia 21 de março. Esse é um sábado, né? É um sábado, na Memorial, às 14 horas. A MCA ela convoca todas as irmãs para estar presente lá nesse dia, né? Todas as irmãs mesmo, né? Até a MCA também,
A JCA também, não é isso? Então todas as mulheres, na verdade, né? E a irmã tinha falado das crianças também, né? Precisa estar lá também. Então os líderes aí das crianças, 14 horas, irmãos, lá na Memorial, precisamos estar trabalhando, envolvidos com a nossa associação, tá? Porque é muito relevante, a gente precisa estar entender o que está acontecendo no nosso meio batista. Não estou vendo mais anúncio aqui e quero falar do tema e divisa do nosso mês. Não sei se está ali, não está, né? Mas nós já aprendemos que o tema é meu chamado, voz de Deus às nações. Vamos comigo? Meu chamado, voz de Deus às nações. No 3? 1, 2, 3. Mais uma vez? É que não dá para ver muito ali, a divisa estarei lendo. Que fica em Romanos 15, versículo 15, na parte B e 16, que diz: por causa da graça que Deus me deu de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Amém, irmãos? E, é claro, não posso deixar de anunciar que após o culto eu tenho uma reunião com os irmãos do Labirinto e 2 horas nós temos o primeiro ensaio da nossa bela cantata. Então conto com os irmãos. E o ensaio da cantata é jovens, adolescentes e adultos. Hoje eu vou ensaiar todo mundo junto. Por quê? Porque eu vou passar a música em que todos vão cantar juntos. Tá bom? São 2 músicas aí, eu preciso passar hoje para os irmãos. Agradeço. Meus amados, queridos irmãos, nós vamos estar cantando ao Senhor o hino missionário. Quero pedir a ajuda dos irmãos do louvor, que me ajudem por gentileza. Enquanto isso, você estará abrindo a sua Bíblia em Neemias, no capítulo 1. Estarei começando uma série de sermões neste livro de Neemias, capítulo de número 1. Vamos cantar ao Senhor o hino de missões e logo após estaremos refletindo na palavra de Deus. Enquanto os músicos se preparam, eu gostaria de lembrá-los que domingo que vem há almoço missionário, apenas R$12. Procure a irmã Kellen, nos ajude, porque o nosso alvo de missões, quanto que é, irmãos? R$25 mil. Não é um alvo fácil de ser alcançado, por isso é alvo. Gostaria de também lembrar os irmãos que no próximo sábado, dia 21, é a feira missionária na nossa congregação. Próximo sábado, dia 21, feira missionária na nossa congregação. Todos devem participar. Pedir perdão aos irmãos, porque eu e Igor nos debruçamos para o retorno do boletim hoje. Fizemos o boletim, nós tivemos dificuldade na hora de imprimir, devido a uma questão que foi escaneada, alguma coisa nesse sentido, aí quando imprimia a resolução não ficava boa. Então peço perdão aos irmãos. Certamente, não sei se dará tempo de corrigir para hoje à noite. Dará? Já estará sendo corrigido, e hoje à noite, no culto à noite, nós vamos estar entregando os boletins para que os irmãos possam ter ciência de tudo que está acontecendo no ambiente eclesiástico. Igreja Batista tem tradição de boletim, né, irmãos? Estavam me sentindo falta, e vamos realmente retornar com o nosso boletim. Hoje à noite você já terá, e nós temos aí no nosso projeto o intuito de também fazer bimestralmente ou trimestralmente um jornalzinho bacana com fotos, coloridinho, um negócio bem bacana mesmo, para que a igreja possa ter ciência de tudo que ela está fazendo. Vamos cantar, Senhor, um chamado. Vamos cantar esse louvor, e ato contínuo estarei ministrando a palavra de Deus. Convido a igreja a louvar o Senhor. O hino está aqui, todos conhecem. Adoremos o Deus. Você tem um chamado, você não está aqui por acaso. Deus tem um chamado na vida de cada membro, de cada irmão. Nós precisamos entender o que Deus quer de cada um de nós.
Mesmo em meio às lutas eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou me enviou. Eu tenho chamado, jamais vou me calar. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Quero convidar a igreja a cantar com a gente. Não vou parar. Cante conosco, irmão. A estrada é muito longa. Entenda essa letra como uma mensagem de Deus para o seu coração. Pegue essa letra, decida e guarda. Você vai ver que você não vai conseguir viver parado na igreja. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está Sempre a me proteger, te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro o grande eu sou que me enviou. Você tem um chamado? Eu tenho um chamado, Então cante. jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Eu quero ouvir só a igreja cantando alto. Eu tenho. Eu tenho chamado, o Evangelho anuncia, eu fui escolhido No ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Deus não abre mão de nós. Eu sei que Deus não abre mão de mim, mão. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Diga bem alto. Eu tenho chamado. Neemias capítulo de número 1. Eu estarei pregando sobre esse texto bíblico. Gostaria de convidar os irmãos a não faltarem, porque será uma exposição bíblica que irá nos enriquecer espiritualmente. Gostaria de dizer aos amados irmãos, que os nossos cultos eles estão sendo filmados e que o irmão pode entrar no YouTube e colocar lá Igreja Batista Jardim Senhor na barra de busca. Vai aparecer um canal da Igreja Batista Jardim Senhor. Logo você identificará porque está com a nossa logo. Você irá clicar em cima daquela logo, irá abrir um canal com todos os vídeos. Então você poderá participar do culto, rever as mensagens novamente, se esse for o teu desejo. E se você achar a mensagem ser interessante, coloque no link de uma pessoa. Nós preguei sobre Ana no domingo passado, e muitos dos meus colegas espalhados aí pelo Brasil, que fazem parte da minha rede social, estiveram mandando mensagens sobre quanto foram abençoados pela palavra. E que assim seja
com todos nós, que possamos ouvir e divulgar para aqueles que necessitam. Neemias capítulo 1. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, estando eu na fortaleza de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá, e lhes perguntei pelos judeus que tinham escapado ao exílio e acerca de Jerusalém. Eles me disseram: os que sobreviveram ao exílio e estão de volta na província encontram-se em grande aflição e opróbrio. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas a fogo. Quando ouvi estas palavras, assentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Repitam comigo, por bondade, o versículo de número 4. 1, 2 e 3. Acabamos de cantar, meus amados irmãos. Gostaria que você prestasse atenção. Eu tenho um chamado. O mês de março é um mês onde os batistas brasileiros se enganjam na campanha de missões mundiais. E quando nós lançamos um olhar para o livro de Neemias, livro este que muito tem me emocionado nas últimas semanas, nós vamos ter a percepção muito clara de que Neemias foi um homem que sentiu as dores da sua pátria, um homem, preste atenção, que sentiu as dores da sua nação. Se você puder manter contato visual comigo, fica melhor para você compreender o sermão. Diante de um dia, de um domingo, em que parte do povo brasileiro para protestar em relação aos problemas políticos e sociais que têm acontecido e tomado conta da nossa nação, a minha pergunta, o meu questionamento para você, para mim hoje: será que nós, como povo de Deus, temos sentido as dores da nossa nação? Estamos vivendo um tempo de crise moral profunda no Brasil, de falência das instituições. As pessoas não acreditam mais nas instituições. Estamos vivendo um momento de crise familiar, onde nós temos visto corriqueiramente maridos que assassinam esposas, filhos que assassinam pais, pelos motivos mais escusos e às vezes até mais banais possíveis. Não há muito tempo percebi na reportagem de um dos telejornais uma adolescente cujo pai proibiu que ela namorasse com um outro rapaz, e ela simplesmente tramou com o rapaz e matou o pai. Normal, é uma coisa que está se tornando corriqueira. E temos vivido essa falência política, onde nós temos percebido a insatisfação do povo no Brasil com o Estado Democrático de Direito. Diante de todo esse caos que se instala em nossa nação, nós temos um chamado. Nós temos um chamado. Neemias, entenda que nós estamos dentro de um contexto
pós-exílico, e conquanto Neemias esteja falando ainda de um contexto de cativeiro, lembrem-se os irmãos que o cativeiro teve fim em 3 deportações. Por isso Neemias ainda está falando de lá. E Neemias, estando em um contexto de uma cidadela chamada Suzã, que era a sede do governo. Neemias, vocês todos sabem, era copeiro do rei, portanto exercia um cargo de influência, ao contrário do que dizem alguns pregadores. Neemias era só um copeiro. Copeiro era um dos cargos mais importantes da época. Ele provava o vinho que o rei bebia. Toda bebida primeiro passava no copeiro. Era uma pessoa extremamente íntima e de confiança do rei, porque era um tempo que, devido muitas armações, pessoas queriam envenenar o rei para poder assumir o trono. Então, quando você ouvir aqui copeiro do rei, algum pregador desavisado, era só um copeiro. Copeiro era um cargo de alta influência dentro desse contexto aqui. Era o camarada que defendia o rei, que provava os alimentos que o rei iria comer, e que tinha uma ligação muito estreita com o rei. Tanto é que, avançando no texto, e eu vou falar ainda deste momento, quando Neemias entra na sala do rei triste, o rei percebe que está acontecendo alguma coisa com ele, que era íntimo. O rei percebeu a mudança de humor em Neemias. Era íntimo do rei. Mas esse é um outro sermão que irei pregar. E Neemias então recebe as notícias através do seu irmão Anani de como está a sua nação. E as notícias que chegam a Neemias não são notícias aprazíveis, não são notícias agradáveis. Neemias vai descobrir que a sua nação está um verdadeiro caos. Observem vocês. Eles me disseram: os que sobreviveram ao exílio estão de volta na província. Encontram-se em grande aflição e opróbrio. Grande aflição e opróbrio. Os muros de Jerusalém estão derrubados. Falta de segurança. O povo não tinha segurança. E as suas portas foram queimadas a fogo. As portas da cidade eram o lugar onde os juízes julgavam. Lincoln, querido, vocês que são da área da justiça. Além da cidade não ter segurança, a cidade não tinha justiça, porque os lugares onde os juízes julgavam foram queimados a fogo. As notícias não são agradáveis. Neemias então estava dentro de um contexto onde está na sede do governo, na cidade de Suzã. E Neemias morava nada mais, nada menos. Você tem que prestar atenção na mensagem, senão lá na frente tu entende a lição espiritual. E Neemias morava nada mais, nada menos do que no palácio real, trabalhava com o rei. Neemias estava bem, irmãos, dentro da medida do possível. O único fato que o incomodava é que ele não estava na sua pátria. Mas fora isso, Neemias desfrutava dos privilégios da corte real. Participava de todas as festas, morava no palácio do rei, era um homem de confiança do rei. Você vai observar o prestígio, querida dona Lúcia Abreu, que Neemias desfruta com o rei quando ele faz um pedido absurdamente grandioso, e o rei, Leia, atende, porque Neemias é a outra mensagem, tem intimidade com o rei. Só isso aqui eu posso parar de pregar, irmãos. Neemias tem intimidade com o rei. Temos nós intimidade com o rei? Nós temos um rei, irmãos. Não é o Roberto Carlos, não é o Pelé. O nosso rei é rei sobre todos os reis. Aliás, ele é o único e verdadeiro rei. Ele é o rei da glória, ele é o rei da história, ele é o rei do universo, ele é o rei da minha vida, ele é Jesus. E tu tem desfrutado de intimidade com este rei? Neemias é um homem que desfruta de intimidade com o rei, mas recebendo as deploráveis notícias
da sua cidade, Jerusalém, Neemias começa a sentir as dores da sua nação. A Bíblia diz que tão logo Neemias ouve o relato dos seus irmãos e daqueles que com ele, querida Tânia, estavam, Neemias vai tomar uma atitude. Neemias vai tomar uma atitude. Quando ouvi estas palavras, versículo 4, assentei-me e chorei. Assentei-me e chorei. Eu lamento que o Brasil esteja atravessando o momento que ele está atravessando e que os olhos da igreja estejam secos. Eu lamento que o Brasil esteja atravessando toda a crise que está atravessando e que a igreja não esteja sensibilizada com as dores do Brasil. Tomados por um egoísmo absurdo, fator este que não atingiu a vida de Neemias, que estando na casa do rei, no palácio, que desfrutando do prestígio com o rei, quando ele ouve falar das dores da sua nação, ele começa a chorar. Meus irmãos, tantos jovens morrendo, a igreja continua com os olhos secos. Quantas famílias sendo destruídas e a igreja continua com os olhos secos. Quanta gente, meus irmãos, doente na nossa nação. A política brasileira está doente. É uma corrupção endêmica, sistêmica, que parece estar implantada no DNA dos políticos brasileiros. Pessoas boníssimas que bastam assumirem o poder se transformam em verdadeiros corruptos. Nós temos que chorar pela nossa nação. Nós temos que chorar porque nós somos a igreja de Deus. E a igreja de Deus não pode estar insensível às dores que atingem o Brasil. Meus irmãos, quanta criança sem escola nesses interiores. Veja um cadinho menos um pouquinho de novela e veja mais Globo Repórter, veja mais aquele noticiário, aquele repórter investigativo da Record. Ele é bem famoso, esqueci-me o nome dele agora, Cabrini. E você vai perceber uma reportagem que eu vi, onde as crianças sequer têm banheiro para ir na sua escola nos grandes interiores. Crianças que vão para a escola sem merendar. Gente, meus irmãos, como foi filmado essa semana, gente que já teve sucesso na vida e que hoje está destruída por causa de uma pedrinha de crack. Injustiça social alarmante. Visite uma grande capital, ou nem precisa, vá a Campos e você irá ver moradores de rua, senhores de idade, senhoras que no fim da vida deveriam ter dignidade e não têm. Famílias que estão sendo destruídas. Uma crise ética nesse país, mas não só uma crise ética, uma crise também moral. As pessoas não têm mais referencial de moralidade. Cada um, Angelita, querida, tem a sua verdade. É um relativismo que tomou conta da nossa nação. Um conceito de família antibíblico e deturpado. Em todo esse cenário caótico, mas não só socioeconômico, político, moral e ético, é um cenário caótico espiritual, e um cenário caótico espiritual, inclusive dentro da igreja. Pessoas desanimadas,
pessoas que estão dentro da igreja vivendo uma vida completamente ímpia, de segunda a sábado e santa todo domingo. Pessoas tão desanimadas, tão frias espiritualmente, cuja palavra, por mais bíblica que for, cujo culto, por mais espiritual que seja, já não toca mais a alma, porque o pecado mata. E se há crise espiritual dentro da igreja, o que de bom eu posso esperar fora dela? Temos visto, irmãos, a proliferações das seitas, gente crendo em tudo, gente que crê em cristal, gente que crê em gnomo, gente que crê nisso, gente que crê naquilo, gente que crê. O Brasil está virando um grande, grave essa expressão, self-service religioso, onde eu pego o que quero. Mas não só um self-service religioso, está se tornando um grande sincretismo religioso, onde nós percebemos a misturança das religiões, práticas que não são práticas bíblicas, nem tampouco cristãs, estão adentrando aos nossos cultos, que se tornaram verdadeiros shows. E dentro desse contexto o pastor está espremido, o pastor Sérgio está espremido sobre o olhar de julgamento das suas ovelhas, porque não se pode mais pregar a verdade, porque o povo que quer viver em pecado não quer homem de Deus no púlpito. Sabe que o povo que quer viver em pecado quer no púlpito? Um homem que seja mestre para falar palavras que lhes sejam afáveis ao coração, mesmo quando se está errado. E a Bíblia, querida Alcimara, alertou-nos sobre esse momento em que as pessoas criariam os seus próprios mestres segundo o seu bel prazer. Mas eu quero dizer para você uma coisa: eu não sou desses. E quero dizer para você que está aqui, que está em pecado, coloca a tua casa em ordem, a tua vida no altar, porque um dia tu vai ter que prestar contas com Deus Altíssimo. As portas de Jerusalém foram queimadas e lá não tinha justiça, mas os portões celestiais permanecem de pé, e lá reina um juiz soberano, justo e reto. Acerta a tua vida com Deus, acerta a tua vida com Deus. As práticas que não fazem parte do contexto bíblico, tampouco do contexto cristão, têm que ser banidas da sua vida. Deus não trata com gente que está em pecado. E é nesse contexto de pecado, de caos, que o Brasil se encontra, que Neemias percebia um povo que estava em miséria, um povo que não tinha segurança, muros derribados, e um povo que não tinha justiça. Neemias está em um contexto completamente diferente. Ele está no palácio real, está comendo do bom e do melhor, mas quando ele tem essa notícia do caos que se instalou na sua nação, os olhos dele começam a chorar. Igreja de Deus, nós temos que chorar pelos caos que tem acontecido em São Fidélis. Onde numa cidade de interior, um menino sentado na escada não quer entrar no mérito de quem ele era, se está certo, se está errado. A vida é sagrada, ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. Toma um tiro, puf, acabou. Isso é caos. E nós temos chorado por isso. Nós temos chorado pelos muros de São Fidélis derrubados. Entenda isso, segundo a tua interpretação agora. Casamentos se destruindo todo dia, famílias se desintegrando todo dia, filhos entrando nas drogas toda hora, jovens se perdendo a cada minuto. Isso tem incomodado você, ou você está dentro da sua
do seu palácio real com os olhos secos e preocupados com só o seu bem-estar e o bem-estar da sua família. Isso não é cristão, irmão. Isso não é bíblico. Neemias recebe toda aquela notícia e ele começa a chorar. Ele começa a chorar. E o choro de Neemias é tão profundo que ele se assenta. E ele começa a lamentar. E depois disso, é sobre isso que eu quero pregar hoje. Neemias começa a jejuar e orar perante a Deus. E o clamor de Neemias, a partir do versículo 5, não tem a ver com a sua vida pessoal. O clamor de Neemias tem a ver com as dores da sua nação. Então eu disse: ah, Senhor Deus do céu, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvirem a oração do teu servo, que hoje faço perante a ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel. Para quem era a oração de Neemias? Filhos de Israel. Parte do Brasil hoje está em protesto, irmãos. Mas muito antes desse protesto, o caos já está instalado na nossa nação. Nós temos orado por nossa nação. E deixa eu refazer, que eu tenho refeito esse conceito de oração. E eu falei disso aqui na vigília. A gente tem esse hábito dessa oração, eu diria automática. A gente aperta o botão, pum, Senhor meu Deus, meu Pai, muito obrigado por esse alimento, em nome de Jesus, amém. Não é esse o conceito de oração aqui da Bíblia. Vamos repensá-lo. O conceito de oração da Bíblia é diferenciado aqui. Quando eu vi essas palavras, eu me assentei e chorei. Quebrantamento. Ele está quebrantado. Lamentei-me por alguns dias e estive jejuando. Humilhação. Ele está quebrantado, ele está se humilhando. E orando perante o Deus do céu. O problema é que as nossas orações são muito automáticas. As nossas orações são muito vazias. Eu disse, parece-me no culto na casa da irmã Tuca, que Deus não quer orações com palavras bonitas. Deus quer orações com corações sinceros. Não adianta você chegar aqui na frente, meu irmão, ou dentro da sua casa e achar que as suas palavras podem impressionar Deus. Deus é um inspirador das mais belas poesias da história da humanidade. Presta atenção. Deus é o inspirador das mais belas poesias da história da humanidade. Palavras bonitas não vão impressionar a Deus, mas corações quebrantados, vidas que se prostram diante do Senhor, se lamentam e choram pelas dores da nossa nação. O Brasil está um caos, irmãos. Acho que todos concordam comigo. Está acordado aí? E eu pergunto, Igreja Batista Jardim do Senhor, nós temos chorado pelas dores da nossa nação? É lamentável, irmãos, que a gente assista todo esse caos de camarote, de braços cruzados. É lamentável que o caos da nossa nação não provoque em nós uma reação espiritual, onde nós que temos a palavra de Deus e temos o conhecimento de Deus, possamos parar e dizer: ah, Senhor meu Deus,
Deus grande e temível, que guarda aliança e a benignidade para com aqueles que te amam e obedecem os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo que hoje faço perante a ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel. Meus irmãos, nós temos orado pelas famílias do Brasil que estão se destruindo, irmãos. Essa semana, vocês que acompanham minha rede social, botei um videozinho no Facebook que teve um monte de compartilhamento. Fiquei feliz. Ele falava exatamente da responsabilidade que nós temos por orar pela nossa família. Meus irmãos, às vezes nós estamos vendo a nossa família se autodestruindo e nem pela nossa família a gente está orando, pelo menos não com o fervor necessário. Orações com os olhos secos. Orações sem quebrantamento. Senhor, toma minha família nas tuas mãos. Amém. Não há lamentação ao olhar o meu parente drogado. Não há lamentação ao olhar meu parente que é uma pessoa boníssima, mas que não tem Jesus. E ainda assim, sem Jesus, ele está indo pelo caminho da perdição. Não há lamentação pelos casamentos da minha família que estão destruindo. Agora o contexto aqui não é um contexto familiar apenas, quanto o irmão de Neemias veio trazer-lhe essas notícias. Meus irmãos, o lamento de Neemias e a preocupação dele não foi em arranjar um emprego para os seus irmãos que estavam em Jerusalém. Ao contrário de ficar parado, estático, imóvel, ele vai orar ao Senhor. O Brasil está afundando e a igreja está dormindo. O Brasil está afundando e nós, os crentes, ainda não paramos para perceber a nossa responsabilidade nesse caos que se instala na nossa nação. Nós temos responsabilidade nisso, gente. Nós temos culpa no cartório, pessoal. Porque sabendo do caos, tendo ciência do caos ético, moral, social, familiar, espiritual, nossos olhos permanecem sequíssimos. E enquanto os nossos olhos estão secos, o homossexualismo avança. O título da próxima novela é Babilônia. Ao invés de estarmos de joelhos dobrados perante o Senhor, nós vamos estar lá assim: tomara que fulano fica com ciclano, tomara que ficando fica com Bertano. E os conceitos malignos, desculpe-me, irmãos, eu sei que eu estou soando como pastor muito radical, mas para mim, atualmente, o maior veículo de degradação moral e espiritual de Satanás tem sido a mídia, onde a gente percebe jovens no Big Brother Brasil fazendo sexo ao vivo e a cores, e o crente está lá, poxa vida, não sei o que lá, mas estava vendo, né? O controle estava na sua mão. E muitas vezes na frente dos nossos filhos, crianças e adolescentes, vendo esse tipo de nojeira. E os nossos olhos estão secos. Eu estou pastoreando em um contexto em que eu tenho percebido uma igreja, e aqui eu estou falando de uma forma mais generalizada, anestesiada para as dores da nação. Por isso, quando eu vejo as minhas princesas,
os mensageiros do rei, que passaram o dia inteiro de ontem fazendo doce, para poder ajudar no alvo missionário desse ano. Eu percebo, permitam-me as meninas e me perdoem por isso, mas para mim, vocês são crianças, filhas. Mas eu percebo crianças, filhas, que estão pelo menos um pouco preocupadas com as dores da nossa nação. Que já entenderam, irmãos, os meus olhos não podem estar secos, irmãos. O Brasil está afundando e a gente está assistindo isso de camarote. São Fidélis está um caos, irmãos, e a gente está assistindo isso de camarote. Meus irmãos, que nossos olhos comecem a lacrimejar, que o nosso coração seja tomado de um lamento profundo. A que ponto o Brasil chegou? E talvez você esteja insensível e sentado nesse banco, mas uma hora o teu filho vai ter aula numa escola que você não tem controle, e lá será oferecido cocaína para eles. Tu abre teu olho, e lá ele será influenciado por um homossexualismo que está varrendo a nossa cidade. Por mais que o pastor se quebrante, se consagre, esbraveje, eu percebo uma igreja que dorme. Como o Brasil, em berço esplêndido. Em berço esplêndido dorme. Porque por enquanto a crise não chegou na minha família. Quem disse que não, irmão? Esse irmão alcoólatra que você tem, esse parente drogado que você tem, esse casamento falido que está dentro do contexto da sua irmã, da sua tia, e essa agressão física que você sabe que aconteceu dentro da sua família, isso é caos. Esse negócio já te atingiu, você não está entendendo. Ou tua família é perfeita? Os olhos continuam secos, indiferente, uma igreja monástica, uma igreja enclausurada, que do alto da sua torre de marfim assiste a nação se acabando e simplesmente dorme. Não. Como é que está Jerusalém, meu irmão Anani? Ah, meu irmão Neemias, o povo está em opróbrio. Os muros, Neemias, foram derrubados. A porta da cidade foi queimada a fogo. A Bíblia diz que Neemias se assenta e começa a chorar, irmão. Ele começa a chorar. Entendeu, Kelly? Não é possível, essa é a minha Jerusalém. Tá entendendo, Vitão? Entendendo, Charlinho? Isso é o nosso Brasil, gente. Isso é a nossa terra. Isso é o nosso país. Isso é a nossa nação. Cadê o ardor batista que na década de 60, 70, 80 clamava no louvor antigo: minha pátria para Cristo, eis a minha petição? Cadê o clamor batista? Sumiu. Vivemos uma vida egoísta, vivemos uma vida a cada dia voltada para as nossas necessidades, e esquecemos que nós estamos num solo, estamos numa nação que está no verdadeiro caos ético, moral, político, social, espiritual, familiar, e por aí vai. E esse caos chegou na igreja. Esse caos chegou na igreja.
Cada dia que se passa, irmãos, nós percebemos as estratégias carnais tomando conta da igreja. Nós temos visto estratégias carnais fazendo parte das nossas liturgias. E eu não estou falando, meus irmãos, que eu seja um pastor retrógrado, que não entenda que liturgia sofre transformações. Não, eu estou falando de carnalidade no culto. Para atrair, para encher a igreja de jovens vale tudo. Vale show gospel, vale cerveja gospel, vale maconha gospel, vale tudo gospel. Quando a gente usa, Paul Washer, estratégias carnais para atrair as pessoas, estratégias carnais só atraem pessoas carnais que não querem mudar. Por isso a igreja está cheia de gente que não quer mudar, que não aceita ser confrontada. Crianças mimadas num jardim de infância, porque usamos estratégias carnais. Quero dizer para você que chegou aqui ontem, pode ser que você saia depois dessa igreja, depois dessa mensagem, mas diante do Senhor, tu não ficará impune, porque o salário do pecado é a morte, e continuará sendo a morte, queira eu ou não, ceda eu ou não. Meus irmãos, o livro de Neemias, em regras gerais, Lincoln está aqui, Max está aqui, Everett está aqui, Dinho está aqui, essa turma entendida de teologia. O livro de Neemias, em regras gerais, trata-se de restauração, não só dos muros de Jerusalém, mas tem um momento que Neemias, nesse livro, vai reunir o povo, vai chamar o sacerdote, vai começar a ler o livro da lei. Sabe por quê? Porque o povo tinha se afastado da lei. O declínio como nação era apenas o reflexo de um declínio espiritual. E tanto era. Por que eles foram para o cativeiro, Sara? Porque desobedeceram. Deus avisou várias vezes. Deus está avisando para alguns aqui. Deus está avisando para alguns aqui, ó. Um dia o cativeiro chega. A gente vai brincando. O dia você vai tentar sair do cativeiro e não conseguirá mais, porque tu estará escravizado por um inimigo cruel que veio para matar, roubar e destruir. Eu termino, irmãos, a minha palavra desafiando essa igreja enquanto pastor dessa igreja. Enquanto pastor dessa igreja, eu olho para a Bíblia, eu olho para Neemias e eu me pergunto: será que os nossos olhos permanecerão secos em face ao caos que a nossa nação, que as famílias brasileiras, que a política brasileira, que a sociedade brasileira, que as instituições brasileiras estão atravessando? Será que os nossos olhos ficarão secos? Meus irmãos, as portas de Jerusalém que foram queimadas, símbolo de uma justiça falida. Justiça funciona no Brasil, Lincoln? Você tem dinheiro, você vai entrando com recurso atrás de recurso, irmãos. E os grandes dilapidadores dessa nação ficam 2, 3 meses na cadeia e depois saem com 5, 6, 20, 30 milhões, bilhões. Meus irmãos, o New York Times nessa semana disse que o rombo da Petrobras é a maior história de corrupção,
é a maior corrupção da história da humanidade. Hoje, para vocês terem ideia, o Sr. Joel está aqui, extremamente atento ao noticiário. Hoje, o patrimônio da Petrobras não paga mais a dívida que ela contraiu. Atenção, vocês que estão trabalhando embarcado aí, hein? Abre o olho. Por isso que eu ensino, confie no Senhor. O povo brasileiro e a igreja brasileira não tem noção da crise que o Brasil está vivendo. Vou dar um conselho para vocês: não é tempo de gastar dinheiro. Estou dando um conselho para vocês: não é tempo de gastar dinheiro. O caos financeiro está na nossa nação. Eu paguei R$4 em 1 litro de combustível em Rio das Ostras. R$4. Quando se entra no supermercado hoje com R$100, não compra-se praticamente nada. E nós fidelenses estamos fazendo churrasco. Churrasco para lá, churrasco para cá, churrasco. Não bastasse isso, há uma crise hídrica. O problema da água não foi resolvido ainda. Os cientistas há muito tempo são vozes perdidas, irmãos dizendo: olha, a gente precisa mudar esse consumismo. Meus irmãos, você tem R$1.000 no banco, você vai tirando R$1 cada dia. Cada dia você tem R$1.000. Ao fim de 500 dias você vai ter quantos reais? 500. Ao fim de 900 dias você vai ter quantos reais? Ao fim de 999 dias você terá quantos reais no banco? E aí você fala assim: puxa vida, mas eu vou sacar esse último realzinho. Vai acontecer o quê? Vai acabar. É isso que o ser humano predador está fazendo com o planeta Terra. E está só pegando. Esse ano, quase que nós atravessamos o rio Paraíba a pé. Um rio que já foi navegável. E é nesse contexto que a igreja está. E que a gente precisa urgentemente se quebrantar, chorar e orar. A maior prova de amor da igreja pelo Brasil não é ir à passeata, é dobrar os joelhos. A maior prova de amor pelo Brasil não é ir à passeata, é dobrar os joelhos. O Everton está aqui, é funcionário do Correio. O Correio vai privatizar. Está sabendo disso? A máquina pública é o Lincoln que manda sempre e-mail para os senadores e deputados. A máquina pública se tornou tão pesada que tem que começar a vender. Vamos dar para americano, vamos dar para os outros explorar, porque a gente não aguenta. O Brasil está sendo engolido pela corrupção. Irmãos, eu não vivi os tempos difíceis que Fidelina, que Alzira, que Deia, que alguns irmãos da igreja aqui viveram. Mas eu cheguei a pegar tempos terríveis. Em comer frango era só domingo. Tem frango domingo. Mamãe já sabia que eu gostava da coxa. Mamãe separava a coxa e ficava uma briga, porque lá na nossa família nós éramos 7 e eu era o mais novo.
Só que todo mundo queria coxinha, porque tinha mais comida, mais carne. Eu peguei época, irmãos, em que o nosso dinheiro foi congelado, dinheiro nosso, e a gente não podia sacar. Pegou, doutor Josias? Eu vivi tempos difíceis. Escutem-me. Se nós, como cidadãos brasileiros, mas principalmente como igreja, não chorarmos em oração, de qualquer jeito vamos chorar, porque os dias que estão por vir são dias sombrios. Escute-me, o pastor de vocês hoje. Já tem comércio, estive com Israelzinho, irmão de Dona Lúcia. Já tem comércio fechando porta, não aguenta a carga tributária desse país, que tira tudo que a gente tem e do nada em troca. Nós não temos segurança, nós não temos saúde, nós não temos educação direita, nós não temos nada. E como que a igreja do Senhor vai ficar? Parada? É tempo dos nossos olhos marejar, irmãos. É tempo de nossos joelhos dobrarem. E é tempo de levantarmos um clamor por essa nação e dizer: ó Deus do céu, Tu que guardas a Tua aliança, ouça o clamor do Teu servo que faço pelo Brasil. Lembra o querido Manolo, não sei se é do teu contexto, querido Anderson, do louvor que dizia: Deus, sare esta nação. Essa nação está doente. Vamos de pé orar, irmãos, para encerrar. Queria, irmãos, hoje quebrar um pouquinho a liturgia da gente. Queria que a gente fechasse os corredores da igreja, dando as mãos uns aos outros. Queria convidar 3 irmãos que estivessem aqui à frente. Quero convidar a irmã Angelita, porque conheço a tua espiritualidade. Vem aqui, minha irmã. Quero convidar o irmão Lincoln, porque conheço a tua consciência política. Por favor, meu irmão. E quero convidar um jovem. Quero convidar um jovem. Eu quero vir convidar um jovem para vir aqui orar, chorar, lamentar, clamar, molhar os olhos pela nossa nação. Quero convidar minha querida Ana Vitória, jovenzinha. Vem cá, filho. Quando eu olho para a Vitória, eu me pergunto: Gilberto, querido, como será o futuro do nosso país? Qual é a herança que nós vamos deixar quando Vitória estiver com 29 anos, que eu vou fazer o casamento dela? Sério, qual é a herança que nós vamos deixar para essa criança? Já pensou, Marcelo? Que Brasil que o Marquinhos vai viver? Que Brasil que Karen vai viver? Que Brasil que Alantes vai viver? Que Brasil? Que Brasil que eles vão viver? Porque se continuarmos nessa reta acelerada que estamos, irmãos, eles vão ter um Brasil doente, um ambiente inóspito, beirando a anarquia. Tanto está beirando a anarquia
E aí os irmãos que estão aqui com de 60 anos para cima e que tem rede social, meus irmãos, se vocês soubessem o que está acontecendo em rede social, o povo, muitos estão pedindo já intervenção militar. O Brasil está caos, o Brasil está desordem, não há ordem, não há progresso. Isso é só na bandeira. Mas será que a igreja vai permanecer parada? Ou a igreja vai entender o porquê dela estar plantada em solo do Piniquim? As estruturas do Brasil podem ser abaladas se o povo de Deus começar a chorar diante de Deus. Você vai ver depois o prosseguimento da mensagem, e você vai encontrar uma Jerusalém de pé, muros de pé, portões de pé, e de gente que está na praça, horas paradas, ouvindo a lei, chorando, se arrependendo, se voltando para Deus. Deus, sara a nossa nação, sara a nossa nação, em nome de Jesus. Ore, minha filha, minha irmã e meu irmão, pelo nosso Brasil, pela nossa nação. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, que o Senhor está aqui agora, Senhor, nos abençoando. Muito obrigado, Senhor, pela palavra que o pastor deu, e para que nós possamos, Senhor, mesmo estar abrindo os olhos, Senhor, e que os crentes, Senhor, possam estar ajudando este país, Senhor, essa nação, pois muitas pessoas, Senhor, ainda precisam ouvir e falar do Teu amor. Que o Senhor esteja, Senhor, abrindo os olhos, Senhor, deste país, e para que nós possamos ter sabedoria, Senhor, para lidar, Senhor, com essas situações. Que o Senhor esteja abençoando, Senhor, cada um que está aqui. Essa é a oração que eu te faço, não que eu mereça. Em nome do Teu Filho querido, amado Jesus, amém. Pai de amor, continuando a falar contigo nesse momento. Muito obrigado pelo privilégio que o Senhor deixa a cada um de nós, Senhor, de virmos aqui hoje ouvir o recado do Senhor para os nossos corações. Pai eterno, vem despertar cada um de nós que estamos dormindo, Pai, que estamos acomodados, vendo tudo afundando, Jesus, e num caos em nosso país, em nossa cidade. Nós sabemos que a tua palavra nos diz, Pai, que se nós dobrarmos o nosso joelho, as coisas vão mudar, Senhor. O Senhor ouve a oração do justo, porque nós estamos parados, Jesus, porque nós estamos vendo as pessoas morrer, pessoas com fome, nós não fazemos nada. Se nós podemos entrar no nosso quarto, Senhor, começar em mim, Jesus, a entrar no meu quarto, orar e clamar ao Senhor, o Senhor vai me ouvir. Deus de infinita misericórdia, que cada um de nós somos se despertados para estarmos clamando pelo nosso país. Deus tem misericórdia. Nosso país, Deus, está num caos tremendo, a crise financeira. Nós estamos vendo chegando a cada dia, a cada momento. Venha despertar a gente para estar clamando pelos políticos. Deus, que só tem lá homens corruptos, homens que não temem ao Senhor. Deus, homens malignos. Deus, tem misericórdia, Jesus. Que lá possa ter homens tementes ao Senhor, pessoas que têm temente ao Senhor, que venha, Deus, olhar para o teu povo. O teu povo está gemendo, o teu povo está sofrendo, Senhor. Nós estamos sendo atingidos, Jesus. Tem misericórdia da gente, Jesus. Quantas pessoas morrendo sem salvação, quantas pessoas sem um pão para comer, Jesus. Tem misericórdia. Muda, Senhor, sara a nossa nação. Jesus, sara o teu povo. Jesus, se cada um de nós que estamos aqui precisamos ser quebrados por Senhor nesta manhã, quebra o nosso vaso, Jesus, mas faz os vasos de honra consagrados ao Senhor, que eu possa olhar para mim, possa olhar para cada irmão meu e chegarmos até o Senhor, o nosso cheiro suave, nosso perfume, o perfume de Cristo, Senhor.
que nós não vemos exalar fedor para os céus, mas era perfume de Cristo, Jesus. Cuida da gente, Senhor, desperta cada um de nós. Sara a nossa nação, tem misericórdia do nosso país, tem misericórdia do mundo, Jesus, tem misericórdia da cidade de São Fidélis. Pessoas que trabalham conosco, pessoas que são nossos vizinhos, estão morrendo sem Cristo, sem salvação, e será cobrado de nossas mãos, Jesus, a alma deles, porque talvez nós não falamos de tudo, menos da Tua palavra. E aprendemos hoje na IBD, nós somos embaixadores do Senhor. Que embaixadores estamos sendo, Senhor? De quem estamos falando, Jesus? Tem misericórdia de nós. Eu te peço, Deus, sara o nosso país, sara a nossa cidade, o nome precioso de Jesus. Amém e amém, Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por este dia e por esta mensagem que ouvimos, Senhor. Nós trememos diante da realidade que nos é apresentada e nós temos visto, Senhor. Tem misericórdia da nossa nação, da nossa igreja. Tem misericórdia de nós. Um país, um estado que tem se transformado num ladrão que retira o que o seu povo tem e não repassa nem migalhas para quem precisa, Senhor. Um país onde as leis têm sido feitas para sacramentar imoralidade, Senhor. Meu Deus do céu, tem misericórdia da nossa nação. Tem misericórdia do Congresso Nacional, deputados, senadores, presidente da República, judiciário, todos os poderes, Senhor. Tem misericórdia. É triste às vezes até estudarmos e às vezes enxergarmos quanta imoralidade que as leis se transformam em regras para defender o que é imoral, para ir contra o trabalhador que doa o seu sangue a cada dia para ter o seu ganha-pão. Tem sido arrancado isso de todos nós, Senhor. Tem piedade, tem misericórdia. Mas que a igreja no Brasil esteja acordando, se ajoelhando contra essa situação que vemos e que nos cansa ver, que nos entristece, Senhor. Faz com que sua igreja esteja despertando, esteja nos despertando a partir de nós, Senhor, e que nós possamos pelo menos começar a enxergar isso, porque sem enxergar nós nem pedir saberemos o que pedir, e pediremos mal, só pensaremos nos nossos próprios deleites, Pai. Tenha misericórdia de nós, fica conosco, abençoa-nos, faz que tua palavra transformadora, real, e não de dinheiro, que pensamos só em deleites. A tua palavra tem sido trocada por prosperidade financeira, Pai. Tem medido a prosperidade espiritual de acordo com os ganhos financeiros. A bênção tem sido medida na vida das pessoas de acordo com os ganhos financeiros que ela consegue, Pai. Tem misericórdia de nós. Perdoa-nos, Pai. Faça-nos voltar ao primeiro amor a cada dia, Pai. Aleluia! Creio nisso. Esta é a nossa oração. Que o Senhor esteja abençoando a igreja, tendo piedade da igreja, Pai, nesses tempos tão complicados, tão perversos, em que a televisão tem sido usada para minar a tua igreja. E insistimos às vezes em ficar na frente da televisão para ver o que tem de ruim. E aí temos condições de comentar. Não permita que a tua igreja esteja frente à TV, Pai, mas diante da tua palavra, lendo a Bíblia. Esta é a nossa oração, em nome do teu Filho amado Jesus, que derramou o sangue por nós. Amém, Senhor. Só um minuto mais, irmãos. Espera aí, irmãos.
Espera aí, irmãos. Só um minutinho. Vamos, irmão, vamos continuar juntinho aqui para a gente cantar o refrãozinho. Só isso, só. Deus, sara esta nação com teu poder, com o óleo da tua unção. Deus, sara, Deus, sara esta nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Amém? Esse é o desejo da sua igreja, Senhor, nessa manhã. Saia daqui um cidadão mais consciente das suas responsabilidades como cidadão, e saia daqui um crente mais consciente da sua responsabilidade com esta nação. Essa é a sua terra, é a sua gente. Mas ao contrário das portas de Jerusalém, as portas do trono e da Jerusalém celestial ainda estão erguidas, e Deus ainda está no trono, reinando soberano. Eu creio, meus irmãos, que Deus mudará a história da nossa nação. Eu estarei me empenhando em orar e trabalhando para criar crentes que sejam cidadãos com consciência da sua cidadania, e cidadãos crentes que sejam conscientes da sua espiritualidade e da sua responsabilidade com a mudança dessa nação. O que nós precisamos é disso aqui, é de gente que sinta as dores da nossa nação, e porque sente, chora, e porque chora, clama, e quando clama, Deus muda.